Vou bater um papo, porque o tema urge e o assunto é muito importante. Eu vou bater um papo em 2 blocos. Aqui os meus convidados, o secretário municipal de articulação política da Prefeitura de Rio Branco, Márcio Oliveira, aqui à minha esquerda, e o secretário de administração também da Prefeitura de Rio Branco, professor Cláudio Ezequiel. Aliás, 2 professores aqui no Gazeta Entrevista. Você tem acompanhado pelos nossos telejornais que desde o dia 16 algumas manifestações têm sido mais radicais neste período em que a Prefeitura debate com os servidores municipais o reajuste, planos de cargos, carreiras e salários, ganho real sobre a inflação, a questão também dos professores com relação às letras, enfim. No dia 16, dezenas de trabalhadores, que estavam inclusive suas lideranças em negociação, invadiram, ocuparam a sede da Prefeitura ali no centro da cidade. A Prefeitura afirma que tem para esse reajuste o valor de R$ 9.600.000. São 5.200 servidores municipais. Em cima dos salários há também que se colocar aí os valores dos encargos trabalhistas. Na semana que antecedeu essa invasão, o prefeito havia oferecido 5,91% de reajuste. Os trabalhadores, você acompanha inclusive as imagens agora, no momento em que a prefeitura foi invadida, os trabalhadores não abrem mão de 12% de reajuste. No entanto, já houve outras negociações e foi construída uma proposta de 7,02%, que deve ser pago em 3 parcelas. Os sindicalistas levaram a proposta ao grupo, que estava reunido ali na Praça Plácido de Castro, analisaram, mas na primeira votação rejeitaram, pois não abrem mão desse reajuste, com outras questões que envolvem essas manifestações também. Márcio Oliveira e Cláudio Ezequiel, muito boa noite. Começar aqui pelo Cláudio, que já foi também presidente do Sinteac, professor, participou desses movimentos. É um início de ano bem complicado, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Igualmente. Ô, Márcio, mais uma vez, prazer te receber. Tudo bem? Tudo mesmo. Senhores, em que nível está essa negociação? Eu conversei hoje com lideranças de alguns sindicatos, dos urbanitários, por exemplo, e também dos professores licenciados, e eu ouvi algumas opiniões, ouvi alguns dessas demandas, eu ouvi. Bem, no caso dos trabalhadores, dos urbanitários, o caso que é mais grave talvez seja dos funcionários do SAERB e dos professores licenciados é a questão de aceitar o 7,02%, mas rever outras questões que envolvem o plano de carreira deles. Em que pé está isso? Começando contigo, Cláudio. Bem, Ana, primeiro nós queremos apresentar a metodologia que foi, desde o princípio, estabelecida com o sindicato. Nós identificamos na pauta dele, que foram pautas mais variadas e que não houve consenso na apresentação da proposta deles, ou seja, um sindicato apresentou uma proposta, outro apresentava outra, consensuaram uma proposta única, que foi os 12% de aumento. Depois disso, não há mais um consenso entre... Exatamente. As categorias estão meio que divididas, né? Cada uma pediu uma coisa. E nós formulamos uma proposta interna, juntamente com eles, de metodologia de negociação, que foi separar o que é pauta salarial, pauta administrativa e pauta no aspecto do plano de carreira. Uhum. E assim nós acordamos. E assim nós começamos a negociar. No mês de janeiro, nós tivemos uma agenda de negociação com eles. E no mês de fevereiro, nós negociamos quase todos os dias. Ou telefone, eles buscando alguma informação. São 9 categorias, né? São 9 categorias. Então a Prefeitura sempre esteve aberta para o diálogo, apresentou no primeiro momento uma proposta de 5,91, ou seja, além do que estava previsto no orçamento da Prefeitura, aceitando o que estava estabelecido no índice nacional, e agora chegamos a uma proposta maior de 7,02, de 2 formas, sendo 4 agora retroativa ao mês de janeiro e 3 para o mês de setembro, que isso cabe dentro do exercício do ano de 2011. Porém, nos estranha as atitudes que estão sendo tomadas, porque nós estamos abertos ao diálogo. A Prefeitura sempre formula, sempre está disposta a apresentar aquilo que está dentro da sua capacidade de negociar. Mas olha só, eu conversei até com o Márcio quando também explodiram aquelas manifestações contra o aumento da passagem de ônibus. Os professores licenciados, por exemplo, afirmam que vem negociando já há um bom tempo e a Prefeitura não apresentava uma contraproposta convincente, o Márcio. Desta feita, conversando novamente com lideranças do Simplac,
que me falaram foi o seguinte: nós aceitamos os 7,02%. Vamos tratar de cada um dos temas, Cláudio. Cada uma dessas categorias aqui. No entanto, eles querem o ajuste das letras dos professores que concluíram a faculdade e a reestruturação da tabela salarial, que prevê, inclusive, a isonomia. A prefeitura pode atender esse pedido? Bom, lá, é bom até se falar no início que foi feita uma proposta, em cima de todas as negociações que foram feitas, vamos falar de prazo. No ano passado, em novembro ainda, se estabeleceu que seria feita a correção do índice inflacionário. E por isso que estava previsto no orçamento o índice de 4,5%, que é o que estava sendo previsto naquele momento. Quando virou o ano, em janeiro, o governo federal estabeleceu o índice de 5,91%. E foi esse índice que nós estamos trabalhando para a reposição dos salários dos servidores. Em certo momento dessas propostas, nós conversamos, fizemos toda a metodologia, separamos o que era PCCR, o que era índice salarial. Surgiu nessa conversa algumas pautas administrativas que nós tratamos, inclusive, com o SAEB, já estamos encaminhando algumas coisas com a saúde e com categorias mais isoladas. O secretário Cláudio falou sobre o número de sindicatos. Nós temos 9 sindicatos na mesa negociando, e fora os 9 sindicatos, nós temos algumas categorias que não estão representadas, como o pessoal do CAD, por exemplo, que são os biólogos, né, bioquímicos, que trabalham com laboratório. Então, nós fizemos algumas conversas também separado, fora dos sindicatos, porque fomos pautados, inclusive, agora, semana passada. Né? Então, é bom que se diga que uma das propostas que nós fizemos, inclusive, veio do secretário Cláudio, que era pegar esse montante do impacto da folha para 2011, que era de 9 milhões e 600, e trabalhar o PCCR em cima desse valor. Sem reajustes? Sem reajuste, porque aí você poderia fazer o seguinte, ou melhorar... Seja, o PCCR e PCCS de algumas categorias... O plano de cargo, carreira e salários ou remuneração. Muito bem. Teria um impacto maior, se você reformula esses PCCRs, você tem um impacto maior de ganho a longo prazo do que um reajuste imediato. Exatamente. Essa é a ideia. O problema, sabe qual é? É que quando você dá um índice linear para todas as categorias, você aumenta as distorções. A proposta nossa era exatamente levar esse impacto para dentro do PCCR para corrigir as distorções. E como é que seria essa correção do PCCR? Seria uma correção linear, Cláudio? Não, aí dentro do plano de carreira da prefeitura há uma diferença entre níveis, categorias. Então, essa correção é que a gente tem que estudar melhor. Que fazer. Então, por isso que nós dissemos o seguinte: não dá para você, em uma semana, ou em 2 dias, ou em um mês, fazer um plano de carreira. Então, você tem que fazer a distribuição justa, mais correta possível que você possa conseguir. Mas, professor, não tinha equipe já avaliando essas propostas, demandas já apresentadas desde dezembro? Não, a proposta é o seguinte: o que eles apresentaram é a proposta de reajuste linear. Então, no início da conversa, da negociação, nós formulamos que a melhor forma para poder melhorar e ter um plano de carreira mais robusto e ter mais valorização no salário do servidor seria pegar o montante de recursos que nós temos e distribuir no plano de carreira, porque aí você teria um ganho maior ao longo prazo, fazendo essas correções de distorções que existem. Por exemplo, tem categorias que exercem a mesma atividade na prefeitura e que ganham valores diferenciados. Então, essa distorção... É uma distorção que precisa ser corrigida. Vamos dar um exemplo aqui. Ao longo da história da prefeitura, teve concurso para agente administrativo, teve para datilógrafo e teve para gestor público. Então, quase que todos, de formação de nível médio, exercem a mesma função, só que no salário diferenciado. Então, essa correção que tem que fazer. Eu estou dando exemplo de uma categoria. Perfeito. Mas isso acontece em várias outras categorias. Vamos pegar uma situação muito interessante que aconteceu ao longo dessas negociações. Surgiu uma proposta aí da direção do Sinteac de um abono de R$ 147,00. Em cima desses 9 milhões e 600, seria um abono que seria distribuído em todas as categorias, e a proposta era inseri-lo ou colocá-lo como salário. Isso daí tem fundamento? Tem como fazer aplicar esse abono como salário real? Primeiro, Alain, é bom esclarecer para a população e também para a categoria que não tem permanecido a Assembleia que essa proposta 147 não existe. Mas foi cogitada. Não, foi colocada... Ela existe assim, do ponto que foi colocada para as categorias. Ela foi colocada e foi transmitida a possibilidade. Mas por que ela não existe? Porque em cima de um abono incide os encargos sociais. Quais são os encargos sociais? São a Previdência e o Imposto de Renda. Então, qual foi o cálculo que foi feito? Pegaram o montante que estava disponível
para investimento na folha, 9.600.000. 9.600.000, dividido pelo número de servidor, 5.200. encontraram esse valor. Ou seja, seria um repasse linear para todo mundo. Seria isso. O porém é que ali em cima você tem que tirar os encargos sociais. Tem que tirar os encargos. Aí o valor não é 147, mas eles sabem disso, porque nós já dissemos isso na mesa de negociação. E eles insistem em colocar essa opinião. Então é uma proposta mais para fazer um jogo político, essa daí, pelo que eu estou entendendo. Já que não é possível dar esse reajuste de 147. Então... na verdade, nós estamos trabalhando com essa proposta de 7.02, que foi uma proposta que nós construímos junto com uma parte desses sindicatos. Só lembrando que na quarta-feira retrasada, nós teve uma assembleia deles, dos sindicatos, e na terça-feira fomos pautados por alguns sindicatos. E nessa conversa que nós tivemos, surgiu uma proposta conjunta de se trabalhar, por esse número de 7.02, era uma proposta de ter uma isonomia do piso salarial dos professores em relação ao Estado. Por isso que surgiu esse 7.02. Na verdade, o mesmo valor do 5.91, desse índice 5.91, que é do governo federal, que é o índice que dá um valor financeiro orçamentário de 9.600.000, esse valor está sendo distribuído dentro do 7.02. Perfeito. Por isso que está sendo feito de forma parcelada. Uma parte agora retroativa a janeiro e a outra parte em setembro. Vou dar paradinha. Diga-se de passagem que o impacto na folha do 7.02 para o nível 1 e 2 já seria agora também no mês de janeiro. Ou seja, somente as categorias que têm um valor maior é que estariam cedindo no mês de setembro. Então, para o mês de janeiro, nós teríamos 4 para todo mundo e o nível 1 e 2 teria os 7%, já imediato. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, porque esse tema é bastante complexo e a gente precisa fazer algumas análises específicas. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos. Eu estou conversando aqui com o Márcio Oliveira, secretário municipal de articulação política, e Cláudio Ezequiel, secretário de administração da prefeitura. Rapidinho, logo após o intervalo a gente volta. Até já.